Graça e Pai, meus amigos e irmãos, mais uma vez o irmão do Lima aqui falando sempre na direção e na orientação de Deus. Livro de Joel, capítulo 2, nós vemos uma promessa, uma profecia referente a uma promessa de Deus que nos últimos dias derramaria do seu Espírito, encheria todo o seu povo, das crianças aos mais velhos, servos e servas, e todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus, profetizariam, falariam novas línguas, sonhariam sonhos, teriam visões. Meus amados irmãos e amigos, e nós percebemos que essa profecia ela se cumpre ali em Atos capítulo 2. No Atos capítulo 1, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo, antes de ser assunto aos céus, ele disse, olha, não sai de Jerusalém, ficar em Jerusalém até que receba a promessa, até que do alto seja revestido de poder. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que do alto veio um som como de um vento impetuoso, línguas repartidas como que de fogo. Louvado seja Deus. Não era vento impetuoso, não era línguas de fogo, não era fogo, mas era, meus amados irmãos, único e exclusivamente a presença do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é, meus amados irmãos, acima de tudo e de todos. Ele bradou no meio do povo, encheu todos aqueles que esperavam a promessa, todos foram avivados, revestidos de poder, porém esse poder não para tornar o ser humano soberbo, prepotente, arrogante, para humilhar as pessoas, não, ao contrário, mas para que esse poder fosse aplicado na obra de Deus, de maneira que houvesse entre eles, meus amados irmãos, na vida de cada um, coragem, ousadia, unção, virtude, autoridade, humildade, simplicidade, que fosse um avivamento contínuo, que eles pudessem ir em busca de salvação de vidas, curar os enfermos, e assim esses sinais extraordinários seguiriam a esse povo, que no caso, nas nossas vidas não pode ser diferente. Temos que ter esse avivamento, e esse avivamento deve ser contínuo. Avivamento não consiste unicamente em barulho, em movimento, porém aqui teve um movimento em Atos capítulo 2. Porém, meus amados irmãos, o avivamento na vida de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pode ser também em momentos de silêncio. Pode ser, meus amados irmãos, em glorificar a Deus, em exaltar a Deus, em pregar a sua palavra, em ter, como eu já falei, e foi o que aconteceu com a vida deles. Pode ser pessoas corajosas, ousadas, destemidas, não temer pela sua própria vida e fazer a obra de Deus, meus amados irmãos, de maneira que veja resultados, principalmente de salvação de vidas. Louvado seja Deus. Podemos afirmar que hoje é possível acontecer algum avivamento dessa natureza e desse tipo? Não podemos afirmar, mas é possível, porque o Deus, ele é o mesmo, Deus criador do céu e da terra, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus do seu povo, o nosso Deus. Depois de Atos 2, aconteceu em algumas outras épocas alguns avivamentos semelhantes a esse. E nós percebemos que o povo de Deus, nós, servos e servas de Deus, precisamos de estar avivado para esperar com tranquilidade, com segurança, com certeza e convicção a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está muito próximo. E os últimos dias começou desde a época que Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ali já começou os últimos dias. Porém, a cada dia que passa, esses últimos dias está mais próximo. É o motivo de nós estar cheio do Espírito Santo de Deus, avivado, fervoroso, aguardando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos levar, para morar eternamente com Ele no céu. João capítulo 14 diz que Ele quer que aonde Ele esteja, nós esteja junto com Ele também. Deus abençoe sua vida, seja avivado, seja corajoso, destemido, para fazer a obra de Deus da melhor forma possível. Vigilante, meus amados irmãos, amando, perdoando, relevando, fazendo aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos ensinou. Amando a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Lembre-se de uma coisa, avivamento deve ser algo contínuo nas nossas vidas, independente dos dias bons, independente dos dias maus. Deus abençoe sua vida e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.